Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Explosão de Vendas. E estamos aí na aula número 20 já. Espero que você aproveite muito essa aula que eu vou trazer para você hoje dicas incríveis de gatilhos de vendas. Isso mesmo. E a gente precisa entender que para você aprender, precisa ter o desejo. É por isso que você está aqui hoje. Esse desejo é essa chama ardente que queima dentro de você. Quando você usa esse desejo da maneira boa, da maneira focada, você tem um resultado absurdo no seu desenvolvimento. Esse desejo ele tem que ter um misto aí de realmente vontade de crescer e de se desenvolver. Então tudo que você está aprendendo aqui, eu espero de todo o coração que você esteja utilizando aí nas suas vendas no seu dia a dia. E aí a gente precisa entender essa necessidade de especialização. Isso mesmo, por quê? Porque quando eu tenho o entendimento de que eu já sei tudo ou que eu já estou há muito tempo no mercado repetindo uma técnica e essa técnica ela não está trazendo resultado, o que eu preciso? Eu preciso mudar alguma forma. Muitas vezes não precisa você mudar o objetivo final do teu negócio, mudar de empresa, mas o que você precisa é se especializar em fazer algo novo, ou seja, ser um especialista na maneira de ter mais conversões. Se você está há muito tempo trabalhando com vendas e não está tendo resultado, entenda que às vezes você ajustando uma técnica, um modelo de abordagem, um jeito de colocar a oportunidade ou o seu produto ou o seu serviço para o cliente pode transformar completamente seus resultados. Eu já contei para vocês que quando eu comecei no mundo das vendas, a cada 10 pessoas que eu falava, eu convertia uma, duas ou três. Por quê? Porque eu não tinha essas técnicas que eu vou entregar aqui para vocês e que vocês têm aprendido aqui no Explosão de Vendas. Mas quando eu comecei a me especializar em algumas técnicas, eu consegui ter um maior número de conversão, que é isso que vocês querem, é por isso que vocês estão aqui no curso. Então, entenda, a gente precisa sim entender um pouquinho de cada coisa e ser especialista em uma determinada função, em uma determinada área. Agora, dentro desse treinamento de venda, dentro dessa profissão de vendedor, você precisa ser bom em muitas coisas. E tudo isso você tem aprendido aqui no Explosão. Então, eu espero de todo coração que você tenha utilizado essas aulas para potencializar o teu negócio. Não desista do seu projeto, não desista do seu sonho. Persista, porque às vezes no caminho se ajusta alguma coisa e o final, o resultado sempre vai ser proporcional à quantidade de tempo que você dedicou para aquilo dar certo. Aprende uma técnica, tenta colocar essa técnica em prática uma, duas vezes, não deu certo, já desiste, já fala, não deu certo para mim, e não é bem assim. Então eu aprendi nesse caminho de vendas, nesse mundo das vendas, que eu tinha que persistir durante muito tempo sobre muitas esferas, sobre muitas circunstâncias. Por quê? Porque se eu não persistisse, eu ia ser só mais uma que desistiu. E eu espero que você seja mais uma que vai vencer nesse mundo das vendas. E óbvio que essas 30 aulas do Explosão de Vendas é uma introdução do vendedor para você em 30 dias aí poder potencializar seus resultados. Agora, se você quer realmente uma formação de vendas, você vai ter acesso ao DNA do vendedor, que é um outro curso que a gente tem, que a gente entrega realmente aulas mais profundas com 12 módulos de muita formação, de muito conteúdo. Então isso fica para um outro momento, mas o que eu quero te falar é que essa especialização, essa necessidade de especialização, ela tem que ser constante na tua história para que você consiga ter resultados melhores. E aí, muitas vezes você vai ter essa necessidade de fazer esse estágio. O que é estágio? Quando uma pessoa faz uma faculdade, ela não vai para um estágio onde ela treina aquilo na prática. Lembra que a gente tem falado muito isso? Que não adianta só a teoria, você tem que ir para a prática. E é na prática que você vai sentir que alguma coisa precisa ser ajustada, você volta aqui, assiste a aula de novo, vai para a prática de novo, e é por isso que você tem acesso a esse curso gravado. Isso facilita muito, porque você vai poder assistir várias vezes, mas não permita não praticar, porque senão você não vai conseguir chegar onde você merece chegar. E aí, tenha também esse tempo de desenvolvimento, né? Entenda que o processo, ele leva um tempo, mas esse tempo precisa ter constância. O vendedor, ele precisa ter a constância na ação dele todos os dias. Não adianta você querer falar com uma pessoa, ter um resultado já para a vida inteira. É a constância que vai levar o teu resultado. E essa vontade de evoluir, ela constantemente vai trazer para você uma diferença nos seus resultados. Então, hoje, essa aula, a gente vai falar de alguns gatilhos mentais e esse treinamento a gente tem de forma muito profunda dentro do DNA do vendedor, porque eu acredito muito que são coisas que a gente vivencia todos os dias através de uma propaganda, através do marketing, né? Que a gente fala muito do marketing digital hoje em dia, mas
Marketing é uma ferramenta que já está disponível aí há muito tempo. É uma ferramenta que a gente já estuda, que já existem muitas técnicas. Ele só foi mudando um pouquinho as ferramentas de marketing utilizadas antigamente e as que são utilizadas hoje. Então, eu quero que você entenda que esses gatilhos é uma forma de você fazer uma venda ao psicológico daquela pessoa, que vai de encontro com as necessidades do cliente. Então, por isso a gente deixou essa aula especial para a aula 20, para que você possa já ter desfrutado de tudo que a gente já colocou aqui e para quando chegar agora na hora dos gatilhos, você comece a prestar atenção, em especial para você identificar quando está acontecendo um gatilho ao teu redor e também para você aprender a aplicar alguns gatilhos. Eu falo que os gatilhos mentais, eles são incríveis para a conversão de venda, mas a única coisa que você precisa entender é sempre usar a sinceridade para isso, tá? Eu, por exemplo, quando eu vou falar de um gatilho de escassez, por exemplo, do método SSS, que a gente coloca ali a área premium, é realmente aquele número de vagas que a gente disponibiliza. Se existem 12 vagas para a área premium, não é 13, não é 14, é 12. A hora que acabou, acabou. Então, se é 20, é 20, depende do tamanho do auditório. Então, eu tenho que ter essa confiança com o meu público. O meu público, ele tem que entender que eu estou justamente falando uma verdade para ele, para que o gatilho funcione. Porque senão, se você começar a usar muitos gatilhos e não honrar com aquilo que você tem prometido, aquilo que você tem falado, as coisas começam a ter uma diferença e uma distorção no resultado, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa venda psicológica, que é entender que a venda, ela não é uma ciência exata, mas sim uma ciência humana. A venda, ela não é lógica, não é 2 mais 2 é 4. A venda, ela é um processo de relacionamento, e quanto mais relacionamento você desenvolve com o seu cliente, mais resultado você vai ter na sua venda. Nesse processo de comunicação não é consciente, mas sim subconsciente. Então, quando você trabalha esses gatilhos, você vai para uma venda lá no subconsciente. E estudos revelam que apenas 7% da nossa comunicação ela é falada. Vocês têm noção disso? Somente 7% da nossa comunicação é falada. 38% dessa comunicação está relacionada ao tom da voz, como oscila o tom da voz, a altura do tom da voz e tudo isso. E 55% da nossa comunicação é não verbal, é aquilo que você está enxergando, aquilo que você está visualizando aqui. Então, a venda psicológica é você mergulhar conscientemente nos 55% dessa comunicação inconsciente e utilizar todas as coisas ao seu favor, desde que todas as informações sejam verdadeiras, tá? Espero que vocês estejam entendendo tudo isso, sabe por quê? Porque esse é uma das aulas mais importantes do nosso treinamento Explosão de Vendas. Então, o que eu vou falar de gatilhos mentais? Nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre essa poderosa regra de persuasão. A palavra persuasão às vezes pesa um pouquinho, as pessoas não gostam, mas é o que acontece durante uma venda, onde você mostra e faz com que o cliente entenda que ele precisa do teu produto. Então, é uma arma que desperta no subconsciente do seu cliente uma reação, uma programação para a vida dele, para as decisões dele, para as escolhas dele. E olha só que interessante, né? Segundo o dicionário, a palavra gatilho significa dispositivo lógico. Isso mesmo, é um dispositivo lógico que dispara um determinado trabalho ou função. Dessa forma, o gatilho mental é um dispositivo lógico, porém que dispara uma função no subconsciente, aqui ó, lá dentro do subconsciente do seu cliente. E esse gatilho ele vai gerar ou uma ação ou uma reação, tudo baseado naquilo que você está direcionando. Então, o primeiro gatilho que eu quero falar para vocês é o gatilho da reciprocidade. O que é o gatilho da reciprocidade? O primeiro gatilho, que esse que eu trouxe para vocês da reciprocidade, é um princípio que praticamente todas as vezes que você utiliza, ele tem um resultado muito favorável, tá? Esse é o ápice do relacionamento, é você fazer alguma coisa pro outro sem esperar nada em troca. Ele consiste em você transcender as barreiras comerciais e ir além. Ou seja, é você olhar para aquele cliente que está na sua frente e não enxergar ele como um cifrão, mas sim como uma pessoa que está ali na frente. Então você precisa entender que na prática você escolhe algo relevante para aquele cliente, algo que é importante para aquele cliente, ou um produto, ou uma entrega, ou um brinde, ou
algo, um favor que você faz que não está dentro do script da tua venda, tá? Vou usar um exemplo. Se você tem um salão de beleza, uma estética e o seu cliente está ali por acaso esperando o táxi para ir embora e você percebe que esse táxi não chega e você precisa fechar o salão. E você fala para ele, vamos, eu te deixo aonde você precisa. Você está fazendo o que com aquele cliente? Você está fazendo algo que não estava no script, não é algo que ele foi lá para propor e foi lá para pagar, não é o serviço que ele foi lá buscar. Mas o que você fez ali? Você foi além da expectativa, você entregou a mais. Então isso faz com que o cliente nunca se esqueça dessa atitude, porque você fez algo a mais para ele e sem esperar nada em troca, tá? Então esse gatilho da reciprocidade, ele é infalível na hora das vendas. É você se posicionar realmente a servir o seu cliente de uma maneira diferente, mas não aquela coisa forçada, aquela coisa que é natural, que você sente que você está fazendo algo diferente por aquela pessoa. Eu vou trazer para vocês nessa aula alguns gatilhos, porque dentro do curso, do treinamento, da formação DNA do vendedor, a gente entra muito a fundo nesses gatilhos, na neurovendas, que é algo que vai mais além para você vender realmente ao subconsciente, para você vender, a fazer aquela tomada de decisão de forma muito direcionada. Aqui, hoje, nós vamos pontuar alguns gatilhos. O primeiro deles foi a reciprocidade. O segundo gatilho, caro é igual a bom. Isso mesmo, que gatilho é esse, né? Existe um paradigma cultural que faz a gente entender que adquirir o produto é igual a preço. O valor do produto, o benefício do produto está igual a preço. Isso a gente pode observar. Quando você compra uma coisa de maior valor, se você está comparando duas marcas e a outra tem um maior valor, você fica intrigado para saber o porquê que aquela coisa tem, por que o valor daquela marca ela é diferenciada. Por que hoje, quando você vai ao supermercado para comprar um sabão em pó, você imediatamente tem o conceito de que o Omo é o produto que é melhor e ele relativamente é o mais caro da prateleira, porque ele construiu essa marca ao longo da história. O Omo construiu a marca ao longo de sua história. Então, assim como o Omo, muitas outras empresas utilizam esse valor agregado, né, do preço. Então, muitas coisas, quando você coloca muito barato, a pessoa desconfia e fala assim, nossa, mas tá muito barato, tá muito diferente do mercado. Por que será? Será que isso é tão bom quando está sendo falado que a pessoa até desconfia de tanto que o preço é bom? Então, tem que tomar muito cuidado em relação à desvalorização da tua marca e a construção e olhar para a construção de uma marca bem sucedida e bem valorizada, tá? Então, entenda que esse gatilho é algo que a gente vive constantemente, é algo que você pode aplicar. Ou seja, o diferencial do meu produto é esse, por isso ele tem um preço diferenciado. O que é bom custa caro. Todo mundo já tem esse gatilho instalado na sua mente. O gatilho, que é muito famoso, é o senso de urgência. Você falar que realmente a promoção vai até amanhã, que só tem somente essa oportunidade, é um lançamento e você está tendo essas peças de roupas somente até quem fizer o pedido até hoje, às 5 horas da tarde, enfim. Você pode limitar de alguma forma a sua venda colocando o senso de urgência, que é um gatilho que ninguém quer perder. Então a pessoa vai falar assim, nossa, eu tenho que fechar agora, porque se eu não fechar agora, eu vou perder essa oportunidade, tá? Um outro gatilho que a gente entende muito é o gatilho da escassez, né? Que você limita a quantidade de produto para aquele lançamento, para aquela promoção, para aquela semana, enfim, para essa campanha de vendas que você está fazendo, onde você limita a quantidade de produto que você tem, você vai gerar uma escassez. Vamos lá, vou usar aqui de forma muito clara com vocês o método SSS. A parte que a gente fala da área premium é uma escassez que a gente tem. Por quê? Porque eu não posso atender individual todo mundo. A gente faz uma mentoria individual, é um almoço com todo mundo para eu realmente dar atenção para aquelas pessoas. Então, a partir do momento que eu falo para elas, olha, tenho 12 vagas, eu estou utilizando ali um gatilho. O gatilho, qual o gatilho? Da escassez. Eu estou cumprindo com a verdade? Estou, porque essas pessoas vão sentar comigo numa mesa, eu vou dar atenção para todas elas, eu vou olhar no olho. Eu não posso colocar 100 pessoas, 200 pessoas, 50 pessoas ali que eu não vou dar conta de atender. Então, é um gatilho verdadeiro, porém um gatilho de escassez, quantidade. Quer estar ali, tem um valor diferenciado sim, e vai ter somente essas pessoas que vão ter esse acesso, tá? Então, isso é um gatilho de escassez. Prova social. O gatilho da prova social é quando você pega um cliente seu e pede para ele gravar um testemunho sobre aquilo que ele vivenciou, ou de experiência no teu serviço, ou de utilização do seu produto. Então, é muito importante que você capte dos seus clientes principais
principais, um testemunho. Você provavelmente, de alguma forma, você já viu eu mesmo postando testemunhos de pessoas que foram transformadas através de algum método, através de algum curso meu. Por quê? Porque isso faz com que aquele testemunho se torne um rapport com outra pessoa. E aí aquela outra pessoa vai ver e vai se identificar através, novamente, estou falando de uma verdade. Então não adianta você tentar pensar que vai usar um gatilho para tentar tirar proveito das pessoas. A gente precisa entender que o gatilho ele tem que ser usado de forma muito verdadeira, porque aí você vai replicar isso de uma maneira constante e sem limites. O gatilho da prova social, ele é muito interessante, porque a pessoa vai ver outra pessoa que não seja você falando daquele ponto, daquela dor e daquela solução. Então, fica aí a dica também da prova social. Outro gatilho muito importante é a história. Sempre entender que você precisa contar uma história. A história tem que se identificar com aquela pessoa. Por isso que é muito importante quando você faz perguntas, você entender de onde a pessoa veio, como é a família da pessoa. Um exemplo muito comum, se a pessoa fala assim, eu tenho 2 filhos. Eu falo, são 2 meninos? Nossa, que incrível, eu também tenho 2 meninos. Você sabia que assim, eu conto alguma história relevante, aquela situação minha, compartilha com algo que aquela pessoa também vivencia. E aí eu começo a construir esse nível de confiança com aquela pessoa. Então são muitos gatilhos que existem, que fazem com que a gente tenha essa aceitação na venda de uma forma mais natural, tá? Existe também o gatilho da credibilidade. O que é isso? É essa autoridade que a gente tem falado tanto para vocês, de vocês desenvolverem essa autoridade ao longo do tempo e entender que uma ação, aquilo que você faz vale mais do que 1000 palavras que você falou. Então essa credibilidade, ela tá junto com o teu desenvolver da tua carreira, com tudo aquilo que você já tem feito, com tudo aquilo que você tem falado, honrado, entregado. Então é a confiança que os clientes geram com você, é a confiança que você desenvolve para com os seus clientes e para com as pessoas ao seu redor. A gente está passando por uma experiência muito incrível agora na empresa que eu acabei de lançar no Gera. Quando eu tenho falado da oportunidade, as pessoas muitas vezes não querem nem saber qual é o produto, elas pensam assim, poxa, é da Grace, eu quero estar lá. A gente já ouviu várias pessoas falando isso e começando o negócio simplesmente porque era um produto que a Grace havia desenvolvido, que é uma marca da Grace Gioviani. Por que isso? Porque durante toda aos meus 16 anos de empresa, de trabalho, de dedicação, de vendas, eu sempre tive a preocupação de construir uma carreira onde as pessoas pudessem saber que aquilo que eu falo, eu cumpro, aquilo que eu prometo, eu entrego. Então, gente, uma coisa que é muito importante vocês saberem, o gatilho da credibilidade não é do dia para a noite, é uma construção, tá? Quando você constrói ele, é algo incrível. Existe também o gatilho da especificidade. É um nome bem difícil de falar, gente, eu treinei aqui várias vezes para poder falar para vocês, mas eu quero falar para vocês que esse gatilho, ele é justamente o gatilho que ele desencadeia outros, tá? O que isso significa? Presta atenção, quando eu falei no início da aula para vocês que o método SSS tem 12 vagas, a pessoa já liga no número, porque eu fui específica no número, na quantidade. Se eu falo, começa 19 horas, eu faço com que o seu cérebro se atente ao horário que vai realmente começar e você presta atenção naquilo que está sendo falado. Então, esse gatilho, ele mostra que você precisa ser específico com números, você precisa ser específico com algumas coisas que são relevantes do seu negócio, relevante do seu produto, relevante da sua prestação de serviço, para que a pessoa entenda que você não está generalizando uma informação, mas que você está sendo específico. Então, muita atenção a esse gatilho. E o último gatilho que eu vou dar de dica aqui, hoje eu selecionei os melhores, tá? Os mais tops para vocês focarem, mas temos muitos outros, são muitos gatilhos que podem ser utilizados no decorrer de uma conversa de venda. Um deles é gatilho da exclusividade, ou seja, você tornar o seu cliente exclusivo, você mostrar para ele, quem que não gosta de ser exclusivo, né, gente? Você mostrar para ele que aquela peça de roupa que você trouxe para sua loja, ela é exclusiva, é limitada, é uma edição única, é coisas exclusivas, o seu cliente vai amar. É óbvio que nem tudo dá para ser assim, mas muitas coisas você pode oferecer algo, um diferencial para que o seu cliente, alguns clientes tenham um acesso exclusivo
a isso. Então, espero que vocês utilizem esses gatilhos, escreva aí quais você já tem enxergado no seu dia a dia, começa a observar esses gatilhos, assista essa aula quantas vezes você quiser, mas pratique, coloque em prática e lembre sempre, use sempre ao seu favor e através de muita verdade, porque assim você vai estar construindo a autoridade e a confiança no seu cliente, tá bom? Um beijo e até a próxima aula da Explosão de Vendas.